Fala, tangedores! Hoje eu vim desenvolver um tema aqui, é sobre perdão. Eu quero deixar uma pergunta agora para vocês. Perdão, você sente para depois pedir ou você pede para depois sentir? Fica aqui para gente desenvolver esse tema, amém? E esse, meus irmãos, é um tema que ao mesmo tempo ele é simples e ao mesmo tempo ele é complexo também. Eu confesso a vocês que estava numa reunião essa semana com os irmãos, por isso que eu quis fazer até esse vídeo e pintou exatamente essa dúvida em cima dessa pergunta. E a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, meus irmãos, que o maior beneficiado com o perdão não é quem recebe, mas aquele que libera, porque aquele que libera, se ele reter esse perdão, o que acontece com a vida dele? Ele pode acumular ressentimentos, rancores, e todos esses sentimentos são sentimentos da obra da carne e que nos impede de chegar a Deus. Se você não perdoar, provavelmente você está levando essa pessoa para jantar todos os dias com você, você está levando essa pessoa para passear, viajar com você, então você não tem uma opção de não perdoar. Só existe uma opção, até porque a opção que você vê na cruz feita por Jesus foi de perdoar os nossos pecados. Mesmo ele não merecendo, ele fez lá, se fez homem e levou todas as nossas transgressões. O primeiro passo, então, é esse. Agora, eu tenho que fazer o que, meus irmãos? Pedir para sentir ou sentir para pedir? Na verdade, eu tenho que pedir para depois sentir. Essa é a grande questão. Quando eu sentir, eu ouço essa lorota falando, mas quando eu sentir eu vou perdoar. Meus irmãos, se você está sendo ali instrumento até mesmo de Satanás, e ele vai poder te usar e ter uma legalidade se você não fazer isso, porque existe um reino espiritual e as palavras que você liga aqui nessa terra será ligado no céu, o que você também desligar nessa terra será desligado no céu. Mateus fala isso através de Jesus. Então o que acontece? O inimigo ele é um ser legalista. Deus está ao teu redor, mas o inimigo ele anda ao redor, buscando quem possa tragar. E ele anda ao redor para quê? Para buscar uma brechinha nas nossas vidas, para ter uma legalidade para poder agir. E o perdão é uma grande legalidade para ele poder entrar, porque isso é um sentimento que nutre coisas ruins, que não é puro, não é verdadeiro, que não tem virtudes. E isso vai acabar te impedindo de você viver a tua vida no cristianismo e o seu, pior de tudo, a sua intimidade e relacionamento com Deus, meus irmãos. Então não é uma opção, não é uma opção. O amor não é uma opção. O amor você tem que amar a todo tempo. Então você vai falar, mas Arone, é difícil liberar perdão? Confesso a vocês, dependendo das situações de humilhação, de vergonha, é difícil liberar perdão, mas a última coisa que eu vou fazer da minha vida é querer perder meu relacionamento com Deus. Eu perdoo e deixo a justiça de Deus, porque a palavra declara, esteja pronto a ouvir, tardio a falar, tardio a irar-se, porque a ira do homem não vai produzir a justiça de Deus. Eu busco o reino dele em primeiro lugar, é a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Aí isso é com meu irmão. Eu também não posso falar assim, ser hipócrita e falar assim, eu perdoo meu irmão e depois vamos andar lado a lado junto, bonitinho. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Isso há tempo para todas as coisas, e quem vai falar isso não sou eu, mas é o Espírito Santo. Ele vai permitir possibilidades de você se reencontrarem ou não, ou vai ter aquele afastamento ou coisa assim, eu não sei. Isso aí não tem uma fórmula mágica para te trazer pronto, meus irmãos. Não significa que perdoar você tem que viver o tempo todo com aquela pessoa, não. Se de repente aquela pessoa até é uma pessoa tóxica que não te traz bem, você não tem necessidade de fazer isso, mas o perdão sim, é uma necessidade de fazermos como os cristãos, meus irmãos. Porque o que acontece? Quando eu primeiro peço para sentir, o que acontece? Eu libero essa palavra nas regiões celestiais, e o inimigo que estava ao redor, aquela brecha, ela é fechada, e ele não pode adentrar ali e fazer confusão em nosso meio, trazer sentimentos que não vão nutrir um relacionamento com Deus, você e Deus, enfim. Então não tem como eu caminhar com o cristianismo, meus irmãos, sem liberar esse perdão. É como aquela parábola que o Senhor fala ali, que existia um rei ali que tinha um servo que devia 10 mil talentos para ele, e ele foi lá e perdoou, e aquele mesmo servo tinha uma outra pessoa que devia para ele 100 denários e ele não perdoou. Meus irmãos, 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Você tem noção do que seria isso? Ou seja, a sua dívida com Deus, ela é impagável.
e Ele decidiu te perdoar. Então eu não tenho outra opção. A mensagem da cruz ela é muito clara, eu não vou ficar dando voltas aqui para te convencer de certas coisas. Essa é a palavra do Senhor, essa mensagem da cruz ali, quando Ele derramou aquele seu sangue no madeiro, se fez homem ali e levou todos os nossos pecados e transgressões. Então eu não tenho essa opção, eu libero o perdão, meus irmãos. E aí o que acontece? É ligado na terra. Aqui, essas palavras ali, o inimigo perde toda a legalidade. Você fala: Senhor, eu confio em Ti, e eu confio na Sua justiça, não na minha própria justiça, porque o Senhor, Ele age conforme a justiça dEle, e nós temos que confiar nele, no Deus vivo e verdadeiro. Então, meus irmãos, se você tem algum sentimento que está te prendendo, meus irmãos, seja livre na presença do Senhor. Ei, o Senhor te chamou para andar mais que os cavalos, então para de ficar apostando corrida com os homens ou aquelas coisas. Ei, vá ao nível mais profundo de intimidade com Deus. Libera essa pessoa aí da tua vida, que ela fica na tua mente azucrinando, e tomara que essa pessoa apareça várias vezes na sua frente para você liberar perdão. Todas as vezes que você vai comprar alguma coisa, você vai encontrar com ela no mercado, porque é isso que o Senhor prepara, meus irmãos. Cristianismo nato, vivo, o original, o plano original é esse, meus irmãos. Não adianta. Perdão eu não levo, fico acumulando. Ei, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, ei, procura ele, libera perdão e vive a tua vida com Deus, meus irmãos. Amém? Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço aí no teu coração, em nome de Jesus.